Oi. E. E. Tri. Tri. Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, eu saúdo a todos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, iniciar o trabalho desta noite. Louvamos a Deus, meus irmãos. É o primeiro culto de ceia do ano. Nós temos visto o agir de Deus na vida da igreja, né? E esse ano nós temos certeza que não é diferente. Então vamos se alegrar e vamos se regozijar na presença do nosso Deus. Nós vamos orar em seguida. O grupo Adonai vai cantar os 2 hinos congregacionais. Depois do Adonai, o pastor Arthur Batista vai ler um texto da palavra de Deus e o mesmo estará orando em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua bondade, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai, mesmo nós não sermos merecedores. Abençoa esse trabalho desta noite, meu Deus. Usa cada um que vai entoar hinos de louvores ao teu nome. Abençoa, meu Deus, a ministrante da tua palavra. Dai a palavra certa, Senhor, para os nossos corações, ó Deus. Abençoa todo o povo que está assistindo através da live, através da internet, meu Deus. Ó Deus, tu és o Deus Todo-Poderoso e nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor vai falar através dos teus filhos. Em nome de Jesus nós te louvamos e já te agradecemos. Amém. E toda a igreja, irmãos, canta e se alegra juntamente com o grupo Adonai. Vamos cantar e continuar na presença do nosso Deus, porque a presença dele já é notória e ela é uma presença, irmãos, que nos faz bem. Então vamos aproveitar, pois a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Meus amados irmãos, meus amigos, o grupo Adonai tem o prazer de saudar a todos nesta noite, no nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Hoje, como já foi anunciado, o primeiro culto do ano de ceia, né? E nós temos o prazer e a oportunidade de participar da mesa do Senhor. Toda a igreja celebra e canta, juntamente com o grupo Adonai, 2 hinos na harpa cristã, iniciando, como de costume, 545. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei.
Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está nas mãos de meu Jesus, que vive está, vive está. Aleluia. 525 na harpa. Já refúgio a glória eterna De Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. vencendo vem Jesus. E todos cantam. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo
Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz, em santidade, toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todas grandes e pequenos, o juizão de cara. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus com glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Saúdo a todos em nome de Jesus. Vamos colocar de pé por alguns instantes. Abramos as nossas Bíblias no profeta Isaías, capítulo 53. Profeta Isaías, capítulo 53. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um homem de quem esconde-se o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia,
ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Louvado seja Deus. Pastor Ivanildo vai orar pela palavra. Após a oração, Vozes de Júbilo já está com a oportunidade de adorar o Senhor, e também o presbítero Francisco Martins. Saúdo a todos no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, mais uma vez nós nos encontramos, Senhor, na Tua casa, para celebrar o Teu santo nome. Pai querido, nós Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor amado, juntos, em um só Espírito, para celebrar a Ti. Senhor, que nesta noite o Teu nome seja exaltado, seja glorificado, e que a Tua palavra, Senhor, ela possa falar nos nossos corações nesta noite, Senhor. Nós Te agradecemos pela leitura que foi feita, Senhor, pelo Seu Filho Jesus, que morreu por nós para nos dar a salvação. Deus bendito, nós Te agradecemos, Senhor, por tudo, e já Te pedimos que nos abençoe no restante desse trabalho. No nome de Jesus, amém. O grupo Vozes de Júbilo tem o prazer de saudar a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, e olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, me dava a todos um gozo infinito. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, porque é falsa inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre,
eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. Há um dia também eu verei face a face, sim, assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Aleluia, glórias a Deus. Salve da igreja, em nome de Jesus. Ele é bom, Ele está aqui nesse lugar. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Há um homem no recinto com semblante angelical, muito grande, poderoso, afugenta todo mal. Percebê-lo pelos olhos naturais, também não se pode vê-lo com lentes especiais. Se quer ver como é, queira ele, aceite ele, veja ele pela fé. Aleluia. Ele é bonito, é humilde e amoroso,
tão suave, Ele é maravilhoso. Seus olhos brilham como a mais nívea luz. Suas mãos estão marcadas e o seu nome é Jesus. Jesus, o grande Rei, Jesus, o Redentor, Jesus, leão da tribo de Judá, Jesus, a solução, Jesus, libertação. Como é gostoso esse nome pronunciar. Oh, aleluia. É humilde e amoroso. Seu falar é tão suave. Ele é maravilhoso. Seus olhos brilham como a mais nívea luz. Suas mãos estão marcadas e o seu nome é Jesus. Jesus, o grande Rei, Jesus, o Redentor, Jesus, leão da tribo de Judá, Jesus, a solução, Jesus, libertação. Como é gostoso esse nome pronunciar. Como é gostoso esse nome pronunciar. Amém. Louvado seja o Senhor. Agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém, louvado seja Deus. Vamos continuar, irmãos, adorando a este Deus. Daqui a pouco nós estaremos ouvindo a ministração da palavra do Senhor. Vamos ouvir os filhos do rei. Em seguida o Peniel também adora, juntamente com toda a igreja. Vamos continuar, irmãos, alegres na presença de Deus. Aqui há fartura de alegria. Então vamos ficar na presença dele, alegres e cantando juntamente com nossos irmãos. Nós saudamos aos irmãos e amigos em nome de Jesus, amém? Não me deixarei dominar pelo pecado. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Sou templo e morada do Espírito Santo, Ele habita em mim. Não me deixarei dominar pelo pecado. Foi comprado
sangue derramou. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possas sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Fui comprado pelo sangue de Jesus. Não me vendo, não me leva ao mundo, não. Fui comprado, o preço foi alto, quando Jesus seu sangue derramou. Exaltado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos ouvir mais um louvor. O nosso irmão Luiz Aldenir vai cantar o Senhor. Enquanto ele estiver louvando a Deus, a igreja vai contribuir com os dízimos e as ofertas para a manutenção da casa de Deus. Vamos cantar e contribuir para a obra do Senhor. Ao sol da amada igreja que Jesus, amém, irmãos? Glória a Jesus. Aleluia. Passa não. Aleluia. Ele foi caminhando e sofrendo, e não tendo vergonha da dor, foi morrer porque assim queria. O seu crime foi ter muito amor. Era rei com coroa de espinho, o seu trono foi a rude cruz. Quando nele foi levantado, atraiu muitos à sua luz. Oh, não chores, filha de Sião, por ele ninguém deve chorar. Ele foi lenho verde queimando, e os seus filhos muito mais queimarão. E agora pregado o seu trono, suas vestes foram repartir, e assim para vestir todo homem, ele mesmo deixou-se vestir. Tenho sede, ele falou baixinho, e lhe dera a beber fraco vinho. Mas ao mundo ele está a dizer, até com sede lhes dou de beber. Oh, não chores, filha de Sião, por ele ninguém deve chorar. Ah, ele foi lenho verde queimando, e os seus filhos muito mais queimarão.
e a morte foi se aproximando. Ele foi suportando essa dor. De repente gritou de agonia, e a Deus o Espírito entregou. E o seu coração quebrantado, e já morto ainda foi transpassado. Sangue e água foram derramados para salvar todo vil pecador. Oh, não chore, filha de Sião, por ele ninguém deve chorar. Ele foi lenho verde queimando, e os seus filhos muito mais queimarão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Toda a terra chorando e gemendo, até o sol se escondeu de tristeza. Ao ouvir esse grito de horror, se abalou toda a natureza. Como rico ele foi sepultado, por perfume e mais puro linho. Mas quebrando as correntes da morte, ressurgiu para ser o caminho. Oh, não chore, filha de Sião, por ele ninguém deve chorar. Ele foi lenho verde queimando, e os seus filhos muito mais queimarão. Oh, não chore, filha de Sião, por ele ninguém deve chorar. Ele foi lenho verde queimando, e os seus filhos muito mais queimarão. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, neste momento nós vamos ouvir a ministração da palavra do Senhor. A nossa irmã Gilmara está com a oportunidade. Ela vai ler o texto que vai basear a palavra. Em seguida, o presbítero Irani vai estar orando pela nossa irmã. Em seguida, ela retorna para ministrar a palavra de Deus. Após a palavra, o pastor Davi assume o microfone para a ministração da ceia e o encerramento do culto. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. Boa noite, graça e paz. Vamos abrir as escrituras, então, lá em Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. Carta de Paulo à igreja de Colossos, capítulo 2, versículo 14, versículos 14 e 15. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e constava nas ordenanças, na forma de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Amém. Saúde a todos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos em Tua presença, Senhor, e damos graças a Ti, ó Pai. Engrandecemos o Teu nome, Senhor, por esta oportunidade de adorar a Ti, Senhor, de celebrar o Teu nome, de agradecer a Ti, Senhor. Pai querido, louvamos a Ti, Senhor, por Tua presença neste lugar. Tua presença, ó Senhor, muda este lugar. A Tua presença transforma este lugar, transforma as nossas vidas, muda os nossos corações. E nós louvamos a Ti, Senhor,
porque o teu amor, ó Deus, é manifesto, ó Senhor da glória, na vida do teu povo, na vida da tua igreja. Pai santo e justo, quero aqui te agradecer por esta palavra, ó Pai querido, interceder a ti, Senhor, por cada coração, cada irmão, irmã e amigos, ó Deus querido, que haverão de ser abençoados por esta palavra, Senhor. Pois a tua palavra nos abençoa, a tua palavra, Senhor, nos faz novas criaturas, Senhor, e nós queremos entregar em tuas mãos, Senhor, nossos corações, nossas vidas, ó Deus, para recebermos a tua palavra, Senhor, assim como a tua filha, Pai, esta palavra que o Senhor colocou em seu coração, dá-lhe graça, unção e sabedoria, Senhor, para entregar o teu recado nesta noite. No nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Os irmãos podem assentar. É um prazer poder estar aqui mais uma vez e me colocar como instrumento nas mãos do Senhor. Queridos, eu quero começar essa mensagem com uma pergunta, mas você não se constranja, tá bom? Quem aqui não deve? Levante a mão. Quem aqui não deve nada? E eu não estou falando só sobre dívida financeira. Nós, na verdade, sempre devemos alguma coisa. E as estatísticas atuais, inclusive, dizem que as dívidas aumentaram nessa pandemia. Não é verdade? As pessoas contraíram mais dívidas, os preços aumentaram, então ficou inevitável a gente não ficar no vermelho em algum momento, nessa condição, né? Nessa atual situação. Então eu acredito que cada um daqui tem alguma dívida, quer seja no âmbito financeiro ou também na realidade pessoal. Porque quem de nós não deve um favor? Quem de nós não deve uma atitude generosa a alguém? Quem de nós nunca contraiu nenhum tipo de dívida? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu dizer para você uma coisa que talvez seja uma notícia ainda pior. Embora a gente não tenha nenhuma dívida nessa terra, e talvez, quem sabe você não tenha, penso que é muito difícil isso acontecer, mas nós já nascemos em dívida. Nós já nascemos devendo. Nós, desde o ventre, quando somos gerados, né, e ninguém é inocente em relação a isso, ninguém nasce isento disso, todos nós já nascemos em débito. E esse é o pior débito que nós temos, é o débito com os céus. Nós já nascemos devendo, nós somos devedores da santidade de Deus, nós somos devedores da justiça de Deus, nós somos devedores ao próprio Deus. Portanto, nós já nascemos em débito. Isso é uma péssima notícia, não é verdade? Mas deixa eu dizer uma coisa também para você, há uma notícia maior e melhor do que essa. A dívida já foi paga. Deus resolveu quitar o débito, que não era dele, era meu e era seu. Mas ele resolveu, na verdade, dar um jeito na situação por ele mesmo, resolvendo um problema que era meu e que era seu. É disso justamente que está tratando o texto que nós acabamos de ler. Essa epístola que Paulo escreve à igreja de Colosso é uma das epístolas conhecidas como epístolas da prisão. Paulo está encarcerado em Roma, no seu primeiro encarceramento, registrado por Lucas no capítulo 28 de Atos. E nessa circunstância, Paulo recebe notícia dessa igreja por parte de Epáfras, que provavelmente foi quem fundou a igreja. Paulo não conhece essa igreja, Paulo não conhece os membros dessa igreja, mas Paulo recebe notícias a respeito do que estava acontecendo ali no ambiente eclesiástico. E é muito interessante porque Paulo, ele pastoreava também as igrejas de longe, escrevendo cartas para essas igrejas e combatendo os ensinos errados que entravam ali. E agora essa igreja está enfrentando um desses ensinos.
Havia uma heresia entrando na igreja de Colosso e nós não sabemos de fato, os estudiosos não conseguem classificar que tipo de ensino era esse, mas era uma mistura de gnosticismo e judaísmo. O gnosticismo, só para os irmãos terem uma ideia, ele dizia que o espírito era bom e a matéria era boa. E, portanto, a pessoa deveria adquirir um certo conhecimento, uma certa gnose, daí o nome gnosticismo, para poder, na verdade, se libertar e obter a libertação. E aí, esse tipo de heresia, que vinha da filosofia platônica, na verdade, se misturava também com elementos do judaísmo e formava um verdadeiro caldeirão religioso. Mas sabe qual era o grande problema? O maior problema é que essa heresia afetava o ponto principal da doutrina cristã, que era a cristologia. Ela descredibilizava totalmente a pessoa de Cristo. E Paulo, então, como alguém zeloso pela doutrina bíblica, pela palavra de Deus, ele resolve, então, escrever essa carta para combater essa heresia. O capítulo 2 vai se centrar justamente nesse ponto. Paulo está combatendo essa heresia e ele está intercalando os assuntos da heresia juntamente com a superioridade de Cristo. Quando chega no versículo 14, ele vai colocar agora a obra de Cristo. O que Cristo fez? Cristo pagou o débito que nós tínhamos com Deus. Cristo pagou a dívida que nós tínhamos com Deus. E essa era a notícia gloriosa. E é sobre isso que eu quero pensar nessa noite com os irmãos. Irmãos, é glorioso a gente saber que o nosso débito foi pago. Que Deus quitou a dívida que havia contra nós. Mas nós precisamos entender qual é a dimensão dessa dívida. Como é que ela funciona? Como foi que Deus executou esse pagamento a partir da existência dessa dívida? Em primeiro lugar, eu quero destacar que essa dívida era uma dívida real. Ela existia. Ela de fato existe. Paulo diz que havendo rasgado o escrito de dívida, portanto, se o escrito foi rasgado, a dívida de fato existia. É interessante que Paulo ele está tomando aqui para ilustrar a dívida que nós tínhamos diante de Deus. Ele está pegando uma circunstância do mundo romano. Então, era comum quando um prisioneiro ele era julgado e ele era condenado, a sua dívida ser colocada num papiro. Lá eram colocados todos os seus crimes num papiro. Portanto, a dívida estava registrada. Não tinha como fugir. Quando Paulo usa o termo aqui, escrito de dívida, Paulo está lidando com essa realidade e tomando essa realidade do seu tempo para ilustrar também a nossa condição. Havia uma dívida registrada. Uma dívida diante de Deus e, portanto, ninguém pode fugir dela. Então, a primeira coisa que nós podemos entender é que Deus pagou uma dívida real. Deus é quem coloca a dívida contra nós por causa dos nossos próprios pecados. Nós nascemos em dívida por causa do débito de Adão. Adão é o nosso representante federativo no Éden e por causa dele, Paulo diz em Romanos capítulo 5 que o pecado passou a todos os homens e as consequências do pecado passou a todos os homens. Portanto, todos nós já nascemos com esse débito diante de Deus. E não somos nós que dizemos isso, é a forma como Deus nos vê. Deus nos vê em dívida com Ele. Deus nos vê como pecadores. Não adianta a gente tentar se esconder dos olhos daquele que é santo, daquele que tem a nossa dívida em suas mãos. Está lá o escrito de dívida nas mãos de Deus. Os nossos pecados estão registrados diante dele, diante da sua santidade. Não adianta fugir disso, não adianta jogar sujeira para debaixo do tapete e dizer que não é pecador, porque a visão de Deus sobre a humanidade é: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a forma como Deus nos vê. Deus nos vê como pecadores. Deus nos vê em débito com Ele. E, portanto, a dívida foi paga, o pagamento foi feito sobre uma dívida real. A nossa dívida de fato existia. Agora, o bom é que Deus pagou a dívida que era real.
O maravilhoso é a gente saber que Deus quitou o débito que eu e você não tínhamos condição de quitar. Que Deus resolveu fazer o pagamento por nós. Que Deus resolveu executar por nós o que nós não tínhamos condição de fazer. Ninguém tem condição de pagar essa dívida. Não são as nossas obras que satisfazem a justiça de Deus. Porque as nossas obras, no final das contas, são como trapos de imundícia. Nada do que você faça ou deixe de fazer quitará essa dívida. É Deus que efetuou o pagamento. Sabe, eu fico muito triste quando eu vejo música nos dias atuais dizendo: eu estou pagando o preço para morar no céu. Se você está pagando, o que foi que Cristo fez na cruz? Você não é santo para pagar o preço para ir morar no céu. Você é santo porque Deus já carimbou o seu passaporte. A dívida já foi quitada. Nós precisamos descansar a cabeça no travesseiro da justiça de Cristo. Cristo é a nossa justiça. Cristo é o nosso pagamento. É nele que está a nossa confiança. Se nós não entendermos isso, não entenderemos salvação. Nós só entenderemos salvação se entendermos que foi Cristo que pagou o débito que nós tínhamos diante de Deus. A dívida estava lá, registrada diante de Deus. E o próprio Deus resolveu as coisas com Ele mesmo. Olha que coisa interessante o que é a salvação. Outro dia eu escrevi, inclusive nas redes sociais, e eu disse assim: você sabe o que é a salvação? É Deus resolvendo o problema com Ele mesmo. Não é Deus resolvendo o problema com Satanás. Não é Deus resolvendo o problema necessariamente conosco. Mas é Deus satisfazendo a sua própria justiça por meio da obra de Cristo. É Deus resolvendo o problema, na verdade, que estava contra a própria santidade dele. Então, sabe o que é a salvação? É Deus nos livrando da ira eterna dele. Porque alguém suportou a ira no nosso lugar. Porque alguém suportou os flagelos do inferno no nosso lugar. Sabe por que você não vai para o inferno? Porque alguém sofreu o inferno intensamente na cruz. Jesus sofreu o inferno intensamente para que eu e você não sofrêssemos. Jesus resolveu o problema da dívida com Deus, que nós tínhamos, resolvendo o problema com Deus. Isso é a salvação. E se nós não entendermos isso, nós ainda não entendemos porque fomos salvos. Se eu perguntasse a você, por que você tem certeza de salvação? Porque você é salvo. O que lhe garante a salvação? Se você chegasse hoje no céu e Deus te perguntasse, por que eu te deixaria entrar aqui? O que você diria para Deus? Será que você diria, porque eu fui um crente muito dedicado, porque eu fui alguém que fiz boas coisas na terra? Você ainda não entendeu o que foi o pagamento penal sobre o nosso pecado. A nossa resposta é: alguém pagou por mim. Alguém quitou a minha dívida e eu estou livre de toda condenação. É por isso que Paulo em Romanos 8 dá um brado de vitória. Portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Porque é só a partir de Cristo que o débito é cancelado. Havia uma dívida. E Deus se responsabilizou em resolver o problema por nós. Isso é maravilhoso. Em segundo lugar, a dívida era fatal. Paulo diz que a dívida era contra nós, nas suas ordenanças. A dívida estava contra mim e contra você. A dívida nos condenava eternamente. O pecado para nós pode às vezes ser até uma coisa tão simples. Nós pecamos e nos acostumamos e pecamos e pedimos perdão a Deus, mas para Deus não. Para Deus o pecado é algo contra a sua própria natureza. O pecado é algo contra a sua santidade. E, portanto, se estamos em pecado, estamos contra o próprio Deus. E a dívida se torna contra nós. A dívida era contra nós.
A dívida era contra nós porque ela nos condenava. A dívida era contra nós porque ela nos matava. A dívida era contra nós porque ela trazia o julgamento de Deus e já nos sentenciava eternamente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todo salvo foi um dia um condenado. Você não ia ser condenado. Já havia uma sentença de condenação sobre você. Você não ia esperar ter a sentença do inferno quando morresse. A sentença do inferno já estava sobre nós. A dívida era contra nós. Você tem noção do que é a gravidade do pecado para Deus? A dívida estava contra nós. Mas Deus resolveu uma dívida que era fatal, removendo-o do meio de nós e cravando-a na cruz. Embora a dívida nos condenasse absolutamente, era contra nós, Deus resolveu o que era contra nós, nas suas ordenanças. Nós estamos livres de uma dívida eterna. Nós não temos mais que pagar, aliás, nós não teríamos condição. Deus resolve o problema da dívida em 2 lugares. Ou Deus resolve no Calvário, ou Deus resolve no inferno. Ou Deus vai resolver o problema da dívida fatal no Calvário. É por isso que os sofrimentos de Cristo foram tão sérios, tão graves. E quando Isaías descreve esses sofrimentos no capítulo 53, ele diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou Deus vai resolver o problema da dívida no Calvário, ou ele vai resolver o problema da dívida no inferno. Não existe outro lugar. A dívida é tão fatal que só existem 2 lugares onde Deus pode resolvê-la. Ou Deus vai resolver em Jesus, porque Jesus paga absolutamente o preço pelo nosso pecado, ou Deus vai resolver no inferno, punindo o homem eternamente lá. A dívida é fatal. Uma vez contraída, ela na verdade se torna contra nós. Mas embora não tenhamos a mínima condição de resolver, Cristo tirou-a do meio de nós. E por fim, a dívida, ela foi definitivamente resolvida. Paulo diz isso. E removendo do meio de nós, cravou-a na cruz. Sabe o que Deus fez então com a nossa dívida? Ele tirou plenamente de nós e cravou na cruz. Só para você ter uma ideia do que Deus fez por nós. Ele pegou os seus pecados e lançou na conta de Cristo. Todas as mentiras que você cometeu e que você ainda vai cometer. Todos os seus pecados, os pecados que ninguém viu, mas Deus viu. Eles foram lançados na conta de Jesus por imputação. Jesus não fez nada, mas ele carregou a nossa dívida. E os nossos pecados estavam sobre ele. O que nós fizemos estava absolutamente em Cristo. É por isso que na cruz Jesus recebe a ira de Deus por nós. Quando Jesus ora ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele não está fugindo dos sofrimentos. Ele está sim querendo passar pelos sofrimentos, porque ele tem consciência de que esse é o propósito da sua vinda ao mundo. Jesus nasceu para morrer. Mas quando ele ora, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele queria, na verdade, ele estava orando porque ele sabia que a ira seria derramada sobre ele. O cálice da ira de Deus cairia em Jesus na cruz. Esse é o cálice do qual ele queria, na verdade, talvez não beber de tão amargo que ele era. Só para você ter uma ideia, era a mesma ira que cairia sobre nós por uma eternidade.
A ira eterna que desceria sobre nós caiu sobre Jesus, não eternamente, mas intensamente. E Jesus recebe a ira de Deus, porque Ele está carregando os nossos pecados. Deus pegou os nossos pecados e lançou na conta de Jesus. E aí sabe o que Deus fez? Deus pegou a justiça de Cristo e lançou na nossa conta. Deus pegou tudo que Jesus fez, a sua obediência, o seu pagamento penal e jogou na nossa conta. E nos declarou que estávamos absolvidos. Quando o prisioneiro, na verdade, ele pagava a sua conta, o juiz então colocava lá, na hora que o prisioneiro era condenado, o juiz colocava no escrito de dívida todas as transgressões do prisioneiro, todos os seus crimes. Quando ele pagava a sua dívida, quando ele quitava o seu débito, o juiz riscava a dívida e colocava embaixo tetelestai. Quando Jesus então dá os seus últimos suspiros na cruz, é isso que ele pronuncia, tetelestai. Traduzido para nós nas nossas versões, está consumado. Mas sendo ainda mais claro, está pago. Esse é o pagamento efetuado. Foi isso que Jesus disse na cruz. Está pago, acabou, não há mais dívida. A dívida foi resolvida absolutamente. Jesus resolve a dívida, Ele rasga o escrito de dívida e coloca embaixo tetelestai, está pago, acabou, está consumado. Mas a dívida foi resolvida tão plenamente que Ele triunfa também sobre os poderes das trevas. Glória a Deus. O pagamento de Jesus não é a Satanás, porque Deus não deve nada a Satanás. É ao próprio Deus. Então a salvação é Deus pagando a Deus. Você já pensou que coisa gloriosa? É Jesus, Deus Filho, pagando a Deus Pai. E se o Filho pagou ao Pai, está perfeitamente pago. Não há mais com o que se preocupar com a dívida. Mas Paulo diz que o triunfo foi muito mais amplo. Ele triunfou sobre as potestades. Ele triunfou sobre os poderes das trevas. E aqui é interessante que Paulo está tomando mais uma vez uma realidade do seu tempo para ilustrar esse grande triunfo. Existia uma marcha triunfal. Quando o general de guerra ele ganhava uma batalha, ele trazia os prisioneiros sendo arrastados e sendo expostos numa grande procissão diante da cidade, expondo, portanto, o seu triunfo e o fracasso daqueles que tinham sido vencidos. É assim que Paulo está comparando. Deus triunfou, Jesus triunfou sobre o mal. O crente não tem que ter medo de Satanás não, porque Cristo triunfou sobre os poderes do mal. Você sabe aquela ideia, às vezes as pessoas cantam, Jesus estava crucificado, e aí de repente Satanás estava em festa, e os demônios estavam festejando. Como estavam festejando, se Cristo estava triunfando sobre eles? Não havia festejo para demônio, porque eles estavam sendo expostos ao desprezo. Cristo estava triunfando sobre eles na cruz. Satanás foi plenamente derrotado pelo preço pago na cruz. Não existe nenhum triunfo, nenhuma vitória para Satanás. Não existe nenhum motivo para Satanás celebrar, porque ele mesmo estava sendo derrotado pelo sacrifício de Cristo. Essa história de que Jesus foi ao inferno e chegando lá, tomou a chave da mão do diabo, isso não existe. Eu costumo dizer para os meus alunos que isso é o tipo de exegese, né? É o tipo de interpretação que a gente não encontra em nenhum quesito das Escrituras. Jesus não precisou ir ao inferno, até porque Satanás não está no inferno. Mas ele triunfou absolutamente já na cruz
sobre os poderes do mal. Não existe chave na mão de Satanás, porque quem tem chave tem autoridade. E Deus é que tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Ele é Senhor de todas as coisas. E quando Cristo triunfa, o seu triunfo é tão glorioso que ele expõe os poderes do mal ao desprezo. Você sabe o que isso significa também? Satanás não tem o direito de acusar aqueles que têm a sua dívida paga. Satanás não tem o poder de nos acusar, porque a nossa dívida foi cravada na cruz e ela foi plenamente resolvida por Jesus. Você não tem que ter medo de confessar os seus pecados, de se aproximar diante de Deus com confiança ao trono da graça, porque a dívida está resolvida. É por isso que temos acesso a Deus. É por isso que podemos orar em nome de Jesus, na autoridade de Jesus. É por isso que podemos ter comunhão com Deus e nos aproximarmos dele. Antes nós éramos, como diz o apóstolo Paulo, por natureza filhos da ira. Mas Paulo diz, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, com o seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos, nos vivificou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E isso foi pela obra de Cristo. Não tem nada que você faça e possa fazer que resolva essa situação. Mas Jesus resolveu por você. E definitivamente a dívida está paga. Está resolvida diante de Deus com o débito que nós tínhamos. Está totalmente resolvido as coisas diante dos poderes malignos desse mundo. Satanás não tem porte para nos acusar, porque Cristo pagou por nós. É por isso que Paulo diz em Romanos, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois foi Cristo quem morreu e a si mesmo ressuscitou. Portanto, irmãos, esse é o pagamento maravilhoso que foi feito por nós na cruz do Calvário. Se você entender isso, você entende salvação. E não há coisa mais gloriosa nesse mundo do que a certeza de que estamos salvos, não pela nossa obra, mas pela obra de alguém que se deu por nós, que foi entregue absolutamente por nós e resolveu o problema que era nosso. E se você, meu amado amigo, está aqui nessa noite, ainda tentando resolver a sua dívida, deixa eu dizer uma coisa para você, você não vai conseguir não. Você não vai dar conta da dívida. A exigência de Deus é alta demais, o padrão de Deus é alto demais, tanto que teve que ser o próprio Deus resolvendo a situação. O Filho de Deus encarnado, o próprio Deus Filho teve que vir resolver o que nós não poderíamos resolver. Mas deixa eu dizer uma coisa, nessa noite você pode professar fé em Jesus Cristo, recebê-lo como esse Salvador que pagou pelos seus pecados. Você pode dizer, eu creio nesse sacrifício. Eu creio absolutamente em Jesus. E eu quero receber o pagamento da minha dívida hoje. Talvez você morrer hoje, você talvez ainda possa morrer devendo. Nos bancos, nas lojas. Mas diante de Deus a sua dívida estará quitada. Essa é a dívida principal, não que nós não devamos nos preocupar com as outras situações. Mas todo ser humano precisa se preocupar com isso. Porque se a dívida não for resolvida hoje, eternamente a dívida será resolvida no inferno. Por isso hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de crer em Jesus e recebê-lo como seu Salvador. E nós que já desfrutamos desse pagamento, não pelas nossas obras, mas por graça, inteiramente graça. Nós precisamos, queridos, louvar a Deus e agradecê-lo por tão precioso pagamento. Eu digo a você, não há nada que me maravilhe mais do que a certeza de que minha dívida está paga. De que Deus não vai cobrar uma dívida duas vezes. Se Ele cobrou em Jesus, eu estou absolutamente livre
de qualquer pagamento. Glória a Deus por isso. Isso é graça, isso é misericórdia. Que nessa noite nós possamos celebrar o maravilhoso pagamento da cruz. Eu digo que o momento de ceia é a maior festa da igreja. Não que nós não possamos festejar outros eventos, mas a ceia é a maior celebração. É quando nós olhamos para trás e entendemos que alguém pagou a dívida. É quando nós olhamos para frente e temos as melhores perspectivas, por mais que os tempos sejam ruins, porque nós nos encontraremos com aquele que tem os cravos em suas mãos do pagamento penal feito por nós. E por isso seremos recebidos por ele, para desfrutarmos eternamente da glória que está a nos esperar, por causa do pagamento que já foi feito. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças ao nome do Senhor, por causa da sua benignidade. E o meu amigo que está aqui veio a essa reunião para ouvir uma palavra de Deus, teve a oportunidade de ouvi-la e agora tem a oportunidade de aceitar essa palavra que foi dirigida ao seu coração. Onde é que está alguém que quer aceitar, que quer se reconciliar, voltar ao convívio com a igreja do Senhor, enquanto milita neste mundo necessitado de homens e mulheres que testemunhem de que também foi alcançado pelo pagamento da dívida que estava diante de Deus e que Ele resolveu, sem a gente pedir, sem a gente solicitar, sem a gente fazer alguma coisa, para que Ele resolvesse pagar a nossa dívida. Tem alguém que quer aceitar, que vai receber, que vai agradecer, que vai se reconciliar. Onde é que está? Tem alguém nesta noite? É uma noite de vitória, de bênçãos, porque Ele está neste lugar e deseja lhe auxiliar, lhe dando a convicção da vida eterna. Deus abençoe os irmãos, irmãs e amigos, e que o nome do Senhor seja exaltado. Nós vamos agora convidar o diácono Alisson e a irmã Fernanda para trazerem aqui o primeiro filho do casal. A igreja crescendo, né, irmão? Sempre crescendo. E é assim mesmo. Um dia desses a gente apresentou aqui o de Fagner. E agora o Alisson e a irmã Fernanda trazem o Benjamin. E nós vamos apresentá-lo diante do altar do Senhor e diante da igreja de Deus. Nós nos lembramos sempre que as crianças eram levadas a Jesus para que ele orasse por elas e impusesse as mãos sobre elas. A igreja usa esse recurso divino para abençoar as crianças a partir do exemplo de Jesus.
E aí a gente toma conhecimento também que os discípulos repreendiam as crianças para que não se aproximassem de Jesus. Mas Jesus responde: deixem os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Então, essa prática de orar pelas crianças, pelo povo inteiro, por parte da igreja, tem o seu sentido, sim. Não é que eu esteja querendo um apoio bíblico para a questão, mas o que nós estamos dizendo é que se faz necessário que nós oremos impondo as mãos sobre as crianças que trazem aqui para ser abençoadas pelo Senhor através da oração da igreja. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre o Benjamin, sobre o diácono Alisson e a irmã Fernanda, para que recebam de Deus a sabedoria necessária para criarem o Benjamin no caminho do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome, nós louvamos a tua santidade. Queremos nesta noite, Senhor, apresentar o Benjamin que veio aqui trazido pelos seus pais. Queremos orar pela sua vida pequena, pela sua vida que começa agora. Deus de amor, estende as tuas mãos, visita o coração desta criança. Abençoe também os seus pais, que possam receber a iluminação devida para conduzirem e orientarem Benjamin na lei do Senhor, nas orientações divinas, livres do mal que tão de perto rodeia a nossa vida. Abençoa, Senhor, esta família. Nós te pedimos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor nos ouve quando clamamos. Nós te agradecemos e apresentamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Benjamin diante do altar de Deus e da igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus os abençoe. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. É terminar logo que o Benjamin já estava se zangando. E eu assisti uma vez uma apresentação de uma criança e o pastor começou a pregar e o responsável para levar a criança era o avô. E assim um tipo bem irreverente, E o pastor começou a pregar e vai cumpridando a história. E aí o avô, que era muito irreverente, disse: pastor, termine logo que o menino já está se zangando. E antes que alguém diga isso, a gente encerra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Deus seja louvado. Nós vamos agora, irmãos, irmãs e amigos, participar da ceia do Senhor. E antes da oração,
nós queremos registrar que o nosso irmão João Pinto, ele agradece a Deus pelos 20 anos de fé, de confissão, a fé que abraçou em Cristo Jesus aqui na igreja, e hoje ele está agradecendo pelas orações, pela compreensão que a igreja teve com ele e pela tolerância que ele teve com a igreja, que a gente só caminha se for assim. Às vezes a gente se zanga com a igreja e se decepciona com a igreja, aí a gente vai embora. Porque a gente não pode viver sem entender uns aos outros, não. Sem tolerar uns aos outros, não. Se a gente pensar que todo mundo tem que nos tolerar, nos compreender e nos levar avante, está enganado. A gente tem também que compreender, tolerar, desculpar os outros, para que assim sejamos mutuamente edificados para a glória do nome do Senhor. Nós vamos pedir a bênção do Senhor pelo pão que está nas mãos dos diáconos da nossa igreja, que será distribuído entre os nossos irmãos. Nós vamos pedir para que se coloquem de pé mais uma vez e vamos orar pedindo a bênção do Senhor. E para essa oração, eu convido o pastor Arthur e nós vamos estar diante do altar do Senhor. Pai, nós estamos diante da sua presença uma vez mais e queremos te dar graças por esse pão que representa o seu corpo, ó Deus, que foi moído pelos nossos pecados. Te louvamos, ó Deus, pois sabemos que o preço foi pago e a maior prova de amor que nós podemos ver e experimentar. Te louvamos por sua igreja reunida nessa noite, onde podemos celebrar a comunhão que temos para com os outros, lembrarmos da promessa que o Senhor fez de voltar, ó Deus, e buscar a sua igreja e cearmos com o Senhor para sempre nos céus. Esse é o momento, ó Deus, de celebração e alegria, e por isso nós somos gratos pela vida de cada um que vão aqui participar. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Nós temos o prazer de saudar a todos em nome de Jesus, amém? Vamos louvar o 301 da harpa cristã. Vem cear. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem comigo tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear.
porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Aleluia. Participemos todos. Deus de bondade, Deus de graça, Deus de misericórdia, Senhor, Criador dos céus e da terra, Aleluia, Deus. Senhor que projetou a nossa salvação e pagou a nossa dívida, Aleluia, Jesus. e nos deu a liberdade para estar diante do teu altar, celebrando o teu nome e bendizendo a tua santidade. Meu Deus, queremos te agradecer por estes momentos preciosos que podemos participar na tua casa, com as nossas famílias, com os nossos irmãos, com os amigos. Ó Senhor, grande é o teu nome por causa da tua majestade e soberania. Nós te pedimos, Senhor, que continue abençoando a tua igreja, que ela continue anunciando e proclamando a verdade do Evangelho em toda a sua pureza e graça. Nós te pedimos, Senhor, te agradecemos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Vamos ficar de pé outra vez enquanto oramos pelo cálice. Senhor nosso Deus e nosso Pai, continuamos diante do teu altar. Queremos celebrar o teu nome. Queremos agradecer-te porque chegamos até aqui para anunciar que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Abençoe o cálice que está nas mãos dos diáconos da tua igreja, que o mesmo representa o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. O mesmo simboliza este momento de vitória, de glória e de graça em nosso favor. Abençoe cada irmão, cada irmã, toca em cada coração e estende as tuas mãos para a tua glória e para o teu louvor. Nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse
Semelhantemente, da mesma maneira, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Participemos todos. Deus que é fiel, Tu és santo e cheio de misericórdia. Oh, aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da Tua glória. Senhor de bondade e de misericórdia, que o Teu povo continue animado, fervoroso, abençoado, destemido, alegre, feliz, pronto para continuar caminhando diante do Teu altar. Nós Te pedimos, ó Pai, nós Te agradecemos por causa da Tua misericórdia, pois em Ti, Senhor, há grande motivo de regozijo, de alegria e de gratidão por parte daqueles que confiam no Teu nome. Dá-nos a Tua bênção e a Tua graça, no nome de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem
ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Graças a Deus. Nós queremos avisar os irmãos que amanhã, especialmente os irmãos que fazem o conselho da nossa igreja, que amanhã às 19 horas, tem aí no boletim às 17, mas deve ter sido um equívoco na digitação. Às 19 horas teremos a reunião do conselho aqui na nossa casa de oração. E os irmãos não esqueçam de continuar orando, especialmente pelos que estão doentes e necessitados da proteção divina. Às 6 da manhã, nós teremos Gotas de Orvalho. É uma devocional que dura pouco tempo e dá para você acompanhar. É uma devocional que a gente faz na página do Facebook. Às 13 horas, Voz Evangélica, que você pode também acompanhar. Aí é uma programação mais longa, 1 hora de duração, mas vale a pena, é uma riqueza. Vamos ficar de pé, vamos agradecer. Como é que ficou isso? E no próximo sábado, na casa da nossa irmã Eliene, haverá, na casa da nossa irmã Luzia, é Luzia mesmo? Na casa da irmã Luzia, que é a mãe da irmã Eliene, haverá um culto de gratidão e todos estão sendo convidados, convocados para participarem na Rua Marechal Floriano 462 429 489 Marechal Floriano 489. Então vamos lá, irmãos. Deus tem um projeto, um plano em cada situação. Nós vamos convidar o pastor Ivanildo, ele vai orar encerrando e impetrando também a bênção apostólica. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por tudo que fizemos nessa noite, Senhor. Te damos graças pela reunião, Senhor, pelos nossos irmãos, pelas irmãs, Senhor, pelos que aqui vieram, pelos que nos acompanharam de suas casas. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que ouvimos, pelos louvores, pela ministração da Santa Ceia. Deus bendito, e agora nos leva em paz aos nossos lares, Senhor. Concede a cada um uma noite em paz, Senhor, um sono em paz. Guarda-nos, Senhor,
guarda a nossa família debaixo das tuas boas mãos. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém.